Certo, estamos no ar, então. Salve quebrada, salve aldeia. Vamos começar aí mais uma live, tá? Com a Bruna, né? Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada. Aí, com a parceria aí da Gabi. Boa noite, Gabi. Boa noite, Bruna. Boa noite, Joe. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai falar, então... Vocês estão me ouvindo? A minha internet está meio ruim hoje, gente. Então... Acontece. Tá com muito delay. Tá dando para ouvir? Tô ouvindo, sim. Beleza. Então é a galera que tá chegando aí. Hoje o tema... Eu tô ouvindo vocês. Só que eu acho que tô com um delayzinho. Certo. Tá. Mas acho que rola, dá para conversar. Hoje o tema a gente vai falar aí sobre a vivenciação da maternidade, né, nesses tempos de Covid. Nós trouxemos aí a Bruna Macedo, professora de biologia, né? Pode se apresentar aí, Bru. Pode falar um pouquinho aí o que você faz diariamente aí, profissão. A Gabi ia falar alguma coisa? Você quer apresentar, Gabi? Ela tinha perguntado antes. Já quer... Pode ser. Eu vou fazer a apresentação aqui básica, e aí você complementa, Bruna, por favor. Pode deixar. A nossa convidada de hoje é a Bruna Macedo, de 34 anos, professora de Biologia da rede particular e cursinho popular Uneafro Lombac. É mestre em Doenças Tropicais pelo Instituto de Medicina Tropical da USP, e ela aqui, nossa vizinha de Pirituba. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada. É isso mesmo, acho que não tem... Acho que ao longo da conversa aí a gente vai... Se alguém tiver mais alguma dúvida, mas essa é o que eu faço, é o que eu sei fazer. Como tá de espectadores aí, Joe? Vamos esperar mais um pouquinho até a galera aí entrando para a gente começar nosso bate-papo? Pode ser, acho que pode ser. Tem 3 pessoas aí, 5 pessoas logadas aí com a gente no momento. A galera vai visualizando aí a live, vai entrando. Acho que vai rolando, a gente vai compartilhando aí na rede. Para mim não aparece as pessoas? Fala pra... É o que eu faço. Vai aparecer só os comentários, né? Os comentários Entendi. a gente consegue ver. Lembrar para o pessoal que está assistindo a gente para vocês compartilharem também a live aí, para que mais pessoas cheguem com a gente nessa conversa. A gente quer falar um pouquinho A Bruna está aqui para contar um pouquinho da experiência dela agora, super recente, foi a de passar por um parto, né? Agora, nesse momento tão delicado que a gente está vivendo da crise do coronavírus. Então, se você conhecer alguma mamãe aí que está passando por esse momento, é interessante que ela venha assistir com a gente para que a gente consiga fazer essa troca de experiências. Compartilhem bastante. Já tem 4 minutos. Aqui eu consigo ver. Tem que deixar mais. Bom, Joe, acho que a gente já pode ir começando, né? Bora lá? Manda bala, Gabi. Pode, manda bala. Tô vendo aí com a interação do pessoal, mas pode começar. Vamos começar direto ao ponto. Bruna, como que foi
esse processo de finalzinho de gravidez até o momento do parto, nesse momento tão complicado que a gente está vivendo de distanciamento social? Nossa, foi complexo. Do final da gestação até o parto, né? No caso, quando entrou a pandemia, eu estava entrando para a pandemia, não, quando entrou, né, em março, eu estava entrando para o 9º mês, 8º, 9º mês, na metade ali, né, do 8º mês para o 9º. E ainda bem que algumas coisas eu já tinha arrumado antes do surto, né, começar, porque eu a preparação mesmo, né, do quarto, do quartinho do neném, de comprar as coisas, porque quando deu a entrada mesmo na quarentena, a gente já estava com bastante coisa adiantada, e é uma besteira pensar nisso, né, falar, mas isso daí você compra, né, dá um jeito, e na verdade isso também atrapalha, né, porque aí a gente não conseguiu mais sair, tivemos que comprar o que estava faltando tudo pela internet, enfim, ou pedir para alguém, né, porque a gente ficou nesse processo de isolamento, né, eu falo a gente, eu e o pai, né, porque a gente ficou do dia 17 de março, que acho que foi declarado, eu estava dando aula ainda, e a escola pediu, então, para fazer aula online, então a gente ficou em casa, e como eu estava grávida, ele também não pôde sair, porque a gente não sabia do comportamento, né, do vírus em gestante, então desde então a gente ficou nesse processo dentro de casa, né, e aí foi muito difícil, porque no final da gestação você quer fazer as coisas, né, você quer ter o gosto de sair e escolher algumas coisas e a gente não podia fazer, né, ou encontrar familiares para registrar o último momento, o momento do barrigão, porque na verdade a gente acabou deixando né, os registros, esse momento para o final da gestação, né, e pegou bem o final mesmo da minha, e a gente não conseguiu fazer, né, até mesmo chá de bebê, né, falar, mas que besteira, chá de bebê, pois é, mas a gente tentou de todo jeito, mas no final a gente cancelou, porque a gente achou que o momento não era ideal, não tinha por que correr esse risco, né, mas também foi uma coisa que a gente não teve, né, e para muitos é besteira, e para nós, na verdade, era mais um momento de afetividade, né, e a gente também não pôde. Então, a gente ficou 24 horas, né, aí do dia, até mais de 40 dias, até hoje, né, só nós dois, no caso, nós três, né, ainda o pequeno ainda estava na barriga, sem sair, sem fazer nada, né. E aí, no momento do parto, foi importante também esse momento para a gente também ressignificar muita coisa, né, então, eu ouvia muita coisa de partos, né, conheço 2 guerreiras aí, talvez vocês conheçam, né, a Érica, a Patrícia, da Quilombac, que tiveram os seus filhos em casa, me fez pensar nesse processo, né, do parto humanizado, até onde eu poderia também optar, e já que o pai não ia poder passar comigo esse processo de dor no hospital, né, esse processo todo da vinda do Sebastião, então, por que não fazer isso em casa, né, mas aí eu sou muito medrosa, o medo falou mais alto, então eu não quis, até na sexta-feira que eu comecei a ter contração à tarde, eu falei, eu vou contratar uma doula, né, e vai me ajudar nesse processo, e eu vou ter esse bebê em casa, ou não, ou vai me ajudar, pelo menos, chegar no hospital assim, para ganhar mesmo, né, porque esse isolamento também me fez estudar um pouco esse processo da gravidez, né, porque tem muita gente que engravida e vai no susto mesmo, né, e aí tem gente que ganha em 2 horas, tá com o bebê no braço, e tem gente que passa mais de 30 horas no processo, né, para ganhar esse bebê, e cada corpo é um corpo, né, reage de uma maneira diferente, e aí me fez pensar nesse processo, na sexta-feira, de contratar uma doula, não deu tempo, porque aí na sexta-noite eu já comecei com as contrações, né, e aí optei por ter lido bastante coisa, do tempo das contrações, né, e tudo mais, eu não quis correr para o hospital, porque a gente já sabia, a gente já tinha sido avisado, né, nas consultas, que ele não ia poder participar, então eu sabia que eu ia ficar sozinha no hospital, né, nenhum hospital está deixando, então para quem está aí na espera,
e vai ganhar, sabe que vai ganhar no hospital público, fez essa opção, ou não fez a opção, né, nem sempre é a opção ganhar no hospital público, vai ficar sozinha, não pode entrar de jeito nenhum, né, só vai entrar na hora que o bebê realmente estiver para sair e pronto, né, diferente do hospital particular. No hospital particular você pode ainda entrar e ficar, né, no hospital público não. Então, como eu sabia desse processo, eu optei em passar a noite da sexta, a madrugada da sexta inteira com as contrações em casa. Então, fiquei só de manhã que eu realmente não estava mais aguentando de dor, e aí é lógico que a dor também é relativa, né, cada um com a sua intensidade. No meu caso, para mim, já estava muito, então eu achei que eu já estava uau, né, arrasando, já ia ganhar, chegando no hospital ganhando. Mal eu sabia que mais 12 horas estavam me esperando dentro do hospital, isolada dentro do isolamento, né, é meio doido isso, mas é mais ou menos isso que resume, né, então eu cheguei 8 horas da manhã, e aí fiquei até mais de 8 horas da noite para ganhar um bebê nesse processo. Acho que talvez eu responda outras coisas nesse meio aí. Você comentou que você já sabia que você ia passar por esse momento sozinha, mas mesmo quando a gente sabe, a gente ainda tenta se preparar, mas a gente não está preparado, né? Não dimensiona. Como que foi para você estar neste momento? Com certeza você já imaginava como poderia ser, mas a realidade é sempre muito diferente da nossa expectativa, né? A expectativa versus realidade, né? Porque foi o que eu falei, como eu passei a sexta-feira inteira na madrugada com contração, na minha cabeça, eu falei, eu já devo estar com muito dedo de dilatação, já devo estar para ganhar pela intensidade da dor, então esse processo que eu vou ficar sozinha vai ser curto, né? Então na minha cabeça era isso, eu entrei 8 horas no hospital, falei, bom, no máximo 2 horas eu já ganhei, e esse pesadelo vai acabar, mesmo que ele não vai estar comigo, né, durante o período de recuperação, né, mas o processo mesmo de ganhar é que é o que dá o baque, né, não é o ficar no hospital sozinho também é muito tenso, é muito complicado, mas para mim ali o mais importante era passar pelo processo da dor, ali sozinha, né, porque como o hospital estava super lotado, você estava jogada, eu me sentia jogada, era assim, era eu e meu filho e acabou, não tinha assim, não vinha ninguém passando, falar, como que você tá, não, como eu tinha minha bolsa, 8 horas da manhã minha bolsa estourou, e eu só fui ganhar 9 horas da noite, mais de 9 horas da noite, então eles têm que ficar monitorando, porque como perdeu muito líquido, então eles têm que ficar monitorando os batimentos do bebê, se ele tá respirando bem, ou se ele está entrando em sofrimento. Se ele está em sofrimento, tem que ir para cesárea na hora. Então, você fica com um aparelho na barriga. E o que fazia eu receber alguém lá para ver se estava tudo bem, era quando alguém ia desligar esse aparelho, para ver, né? E a pessoa entrava no quarto, olhava o papel, chama cardiotoco, né? Esse aparelho que põe na barriga, olhava o cardiotopo e falava, tá ok. E aí olhava para você e falava assim, sua contração tá forte, né, mãezinha? Esse mãezinha, gente, se vocês que vão ter filhos aí agora, se preparem, porque esse mãezinha é irritante, porque você está no auge da dor ali, né, e fica, ai, mãezinha, né, como se aquilo, eu entendo o trabalho da enfermaria, eu entendo completamente, mas ali você é visto como mais um, né, você não é tratado individual, né, a sua dor não é individualizada, a sua dor, ela é generalizada, né, tinha uma mulher do meu lado, por exemplo, que ela estava tomando ocitocina na veia, eu assinei para não tomar, ela estava tomando e ela tinha 4 dedos de dilatação. Mas assim, aí eu achei estranho, falei, geralmente a ocitocina, ela induz a dilatação muito rápido, né? E dizem que a dor é bem cruel. E aí eu perguntei para ela quanto tempo, ela falou, tô desde ontem aqui. Então, olha isso. Ela estava mais de um dia tomando ocitocina na veia, ela gritava de dor, e desde do dia anterior, com 4 dias, e não evoluía. Então, assim, é complicado quando você fala assim, por que ela não é individualizada? Ali estava nítido que ela ia ter que fazer cesárea, ela não ia conseguir fazer um parto normal, porque se de um dia para o outro ela não evoluiu nenhum dedo, nada, nessa hora eu já estava com 7.
A senhora já estava chorando. Já estava chorando com 7, eu tinha que chegar em 10. E ela já estava mais de um dia em 4 e chorando, assim, de dor, né? E a gravidez dela era de altíssimo risco, né? Ao ponto de uma hora ela pedir para ela falar para a enfermeira e falar assim, então, deixa eu morrer, deixa minha filha morrer, porque eu prefiro. Ela falou, eu prefiro do que ficar aqui nisso, né? E aí a gente estava num hospital que diz ter um parto humanizado, né? Esse negócio de humanizado é meio complicado, né? Também é complexo, né? Até onde é o humanizado, né? Tem várias vertentes para isso. E aí, no plano de parto, é lindo, você vai, e aí te vem, não porque é público, mas eu digo de vender a ideia, né? De que você está super assegurado, e de que você vai ter o parto mais lindo da sua vida, né? Então, eles colocaram que, olha, quando você tiver 6 dedos de dilatação, você já pode pedir para analgesia, que é anestesia, né, no caso do parto normal. Você já pode pedir anestesia, que até não é interessante a mãe ter muita contração, porque, como que eles falam? Porque senão não vai conseguir parar para tomar anestesia. Balela, gente, balela. Quando eu tinha 8, eu já estava gritando, pedindo anestesia. Não, precisa de mais 2 dedos. Então, isso não existe, isso é muito complicado, porque você vai, por isso que eu falo, você vai para ganhar o seu filho numa expectativa onde ela é derrubada da hora que você entra no hospital, né, e você fica sozinho nesse processo, assim, de, poxa, eram 6 dedos, eu tô com 7, não pode, cheguei no 8, já tô me contorcendo, não pode ainda, não é o suficiente, então, como que vai ser isso? Né, eu vou ganhar o neném sem anestesia, sem auxílio nenhum, as enfermeiras simplesmente não, e eu entendo o trabalho, não é uma crítica, eu entendo, porque é muita gente, teve gente que ganhou ali, eu estava do lado de uma sala de parto normal, e teve mulher que ganhou sem anestesia nenhuma, no grito mesmo, na raça, porque não deu tempo, não dava tempo, né, eles tentavam atender sempre o alto risco primeiro. Então, teve uma hora, por exemplo, que eu lembro que eu estava com 8 dedos de dilatação, numa dor, assim, para mim, já era surreal, e eu pedindo pela anestesia, e aí eu chamei, gritei por alguém, apareceu uma enfermeira, e falou, apareceu enfermeira, não, apareceu anestesista, e ele falou assim, olha, todos os médicos estão em uma sala de cirurgia nesse momento, não tem médico nenhum aqui embaixo. Aí eu não sei se isso é mais desesperador, o que, na hora a cabeça é muito louco, assim. E aí você se apega ao seu filho, e aí você fica naquela conversa mesmo interna de vamos lá, vai dar certo, e essa conexão é muito louca também, uma experiência, assim, muito doida, porque realmente é você e seu filho ali, mais ninguém. Acho que é um pouco isso. Nossa. Você comentou que teve os acompanhantes não podiam subir e entrar. Nessa questão de para manter o isolamento, para manter toda essa prevenção, o que você conseguiu notar que era feito mais pelo hospital, além das grávidas estarem sozinhas, de não terem outras pessoas? Você notou que tinha algum outro tipo de prevenção que o hospital fazia? Ou não? Eu vou pedir para você repetir essa pergunta só para fechar o que eu estava falando antes, agora que eu lembrei, que eu estava falando do parto humanizado, que esse hospital ele oferecia, né, esse plano de parto todo humanizado e tal, e que oferecia bola de pilates e cavalinho de não sei o quê, e bababá, e enfermeira ali, né, então não se preocupe, porque o pai não vai estar, mas a enfermeira vai estar, então você entra com a ideia, só para finalizar isso, você entra com a ideia de que vai ter alguém, não vai ser o seu marido, não vai ser a sua irmã, não vai ser sua mãe, enfim, alguém que você tem um laço, mas vai ter alguém de uma rede de apoio ali que vai estar com você, e ó, não vai ter ninguém. Então, quem está nesse processo já saiba, não vai estar ninguém. E essa questão do, você vai usar esses aparelhos, os aparelhos existem. A sala realmente existe para esse parto maravilhoso humanizado. Mas não é feito. Não é feito porque não tem enfermeira para fazer, não dá conta, e é superlotação, não tem como. Então, assim, a única coisa que eu achei humano que me ofereceram foi um banho quente, e esse banho quente me salvou, assim, por uma hora. Ele me trouxe de volta à realidade, porque até então você fica em outra dimensão, a dimensão da dor. E esse banho quente
Foi a única coisa, assim, que eu acho que como eles estavam sobrecarregados, então a enfermeira entrava e falava, olha, você pode ficar no banho o tempo que você quiser, né? Você só tem que pensar na sua colega do lado, se ela quiser também entrar no banho. Então, foi a hora que entrei, e aí aquela água bem quente, né, junto com a contração, então era o que aliviava ali, eu conseguia aumentar um dedo de dilatação nessa água quente. Então, para as mamães aí também que estão assistindo, se quiserem fazer esse processo em casa ou no hospital, não recuse o banho não, porque, nossa, ele ajuda demais. Então, foi do parto humanizado, essa foi a única parte que eu vi, assim, que o que tinha no plano de parto que foi oferecido. Foi a única coisa, de resto, zero, né? Agora você repete a outra pergunta. Claro. Na questão de, falando um pouco sobre o contexto, né, do Covid, você notou algum outro tipo de trabalho ou cuidado do hospital nessa questão de prevenção, além do isolamento das mães? Não, na verdade, assim, o que eles estavam fazendo era essa barreira gigantesca lá fora, porque lá dentro não tinha como ter esse controle, assim, é muita gente, e como eu falei, como tinham muitas grávidas de alto risco, esses bebês, eles nascem, eles precisam ficar rodando o hospital, né, para fazer exames e tudo mais. Então, assim, dentro do que a gente recebia de orientação, a única coisa era não sair do quarto. Então, a gente tinha ali no quarto 3 mães por quarto, e a gente não podia ficar rodando. Então, eu quero passear. Aí era até cômico, né, porque entrava um enfermeiro, e aí a mãezinha lá que teve cesárea, aí tava lá com problema, né, porque todo o problema de parto cesárea, gases e tudo mais, e aí ela reclamava muito, a enfermeira pegou, entrou e falou assim, olha, mas você tem que andar. Aí, tá bom. Aí saiu, trocou o turno, aí veio a outra enfermeira, aí ela falou assim, é que eu queria andar um pouco e tal. Não, você não pode sair do quarto, você não pode andar. Eu falei, não, você tá confuso isso daqui, né? Uma hora você pode andar, outra hora não pode andar. Mas você colocava a cabeça para fora do corredor, e aí alguém já falava, não pode andar, não pode sair do quarto. E aí teve até uma hora que foi engraçado que o meu bebê ele nasceu com um peso menor, e aí ele teve que fazer alguns exames, né, para ver se estava tudo bem. Aí passou uma enfermeira, como estava sobrecarregada, ela falou assim, olha, você me encontra no elevador do outro lado, que eu estou indo buscar outra mãe, já te encontro lá. E tudo bem. Aí saí com o bercinho andando no corredor, aí veio uma médica assim, toda assustada, já me parou e falou, você está indo aonde? Aí aquele 20 segundos, né, na cabeça, eu falei, cansei desse isolamento e vou embora com meu filho, né? Deu vontade de responder, tô indo embora. Aí eu falei, não, só vou até ali fazer um exame. Não, mas não pode andar sozinho. Eu falei, mas então vocês têm que entrar num acordo, né? Tem que fazer uma reunião e decidir quais são as regras. Então ficava essa coisa assim, era nítido que lá dentro também eles também estavam assustados. Eles também não sabiam muito bem ali como resolver aquilo, né? Então, dentro do hospital, estava mais solto a coisa. Eu acho que, por isso que eles montaram essa barreira tão grande fora. Tanto que fora, eles não tinham notícia nenhuma. Então, o pai do meu filho ficou mais de 12 horas lá fora, sem receber uma notícia do hospital. De lá fora e falar, tá com 7 dedos, ainda vai demorar um pouco, fica tranquilo. Ou, tá viva. Uma hora, né, vai dar tudo certo. Nenhuma notícia. Né, eles tiveram que ficar até o final e aguardar na hora que... Aí, quando eu estava lá na sala de parto, aí falaram, você tem companheiro, tá aí fora, quer que chama? Aí, sim, foram lá fora chamar. Fora isso, o hospital não... É igual o que a gente está vendo na televisão do Covid, né? Que os mais velhos são internados e você fica ali plantado sem notícia nenhuma, né? No caso, daí é pior, né? Porque num parto você tem uma expectativa de que uma hora nasce, uma hora você sai do hospital, né? Quando é um idoso que entra, você não tem nem expectativa, né? Então, é bem complicado. Então, eu acho que eles montaram essa barreira bem forte para não entrar, né? Não ter essa circulação dos acompanhantes lá dentro, mas lá dentro eles estavam meio perdidos. E aí, como eu falei, a população ali, as mães ali de dentro, algumas muito desinformadas. Então, você via alguns
a palavra não é ritual, mas alguns, como que se diz? Como que se diz ali? Não é ritual que se chama. Comportamento, né? Comportamento ali das mães que não estavam lembrando de Covid e nada disso, né? Então, ali você tinha um processo da troca do bebê, por exemplo, então você limpava a bancada, porque você divide, você está no hospital público, então você divide, você tira lençol, e algumas não tirava lençol, a outra criança era tirada e já fazia em cima, você não viu o processo de passar álcool na mão, e no quarto tem disponível, isso não podia reclamar, tinha disponível para fazer higienização, né? E muita mãe não, que eu vi passando por ali, né, porque assim que eu cheguei, uma saiu, depois outra entrou, então não tinha essa preocupação com a higienização, e ao mesmo tempo, a equipe ali da enfermagem, você via também que não estava ali para instruir, sabe, só estava ali para passar as 48 horas, garantir que você tivesse condições de sair, porque lá fora estava cheio de gente para entrar. Estava cheio de gente. Então, a gente passava a noite acordado, porque o bebê não dorme, e você via, assim, questão de 4, 5 horas da manhã, subindo mala, subindo cama, e gente subindo da sala de pós-parto, assim, o tempo todo, né? Então, o hospital estava muito cheio. E como que foi o processo pós-parto? Porque o pré-parto é difícil, o momento é difícil e o pós também né? Principalmente né, no ambiente hospitalar, porque tem todo esse convívio com bactérias e infecções e toda essa questão de que está tudo extremamente recente. Como você comentou, eram poucos os funcionários, então vocês não tinham pessoas que pudessem estar com vocês o tempo todo. E como que foi esse momento? Não tinha mesmo, assim, né, então, você ficava até um pouco assustado, e ao mesmo tempo eu ficava muito agradecida do pouco da assistência que tinha, eu tive com qualidade, não posso reclamar, mas realmente pouca assistência, então eu fico pensando nas mães que não tiveram oportunidade de ter sobrinhos, ou que não está interessada quer viver o momento, né, não está interessada em ler, em estudar um pouco como que é esse processo de cuidar de um bebê, né, nos primeiros dias de vida, que faça, porque como que funcionou, né, para mim, o que eu cheguei lá na hora, então eu cheguei 2 e pouco, 3 horas da manhã no quarto, e eles levam o seu bebê para dar banho, então não tem aquela, no hospital público é assim, né, não tem aquela romantização do primeiro bebê, ou do primeiro banho, do bebê ser no quarto, a enfermeira te ensina, olha, faz assim, o bebê tem que ser segurado, assim, não, ela fala assim, olha, eu vou levar o seu bebê para o banho e já volto, tá, e leva, embrulha o bebê e some, e você fica lá, sei lá para onde levar o seu filho. Daqui uns 15 minutos ele volta, cheirosinho, limpinho, enrolado, todo enrolado, parecendo salsicha empanada, e te joga no colo e fala, olha, agora eu vou ali não sei na onde. Aí você fala, tá bom, aí você fica ali, né, fala, tá, mas ela vai voltar, né, para me falar o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que mamar. Então, assim, de novo, a minha sorte é que eu acompanhei as minhas irmãs, né, porque você não sabe nem como dar o peito. E como eu via muito, e tive uma amiga também agora que recentemente teve filho, então a gente conversei muito com ela antes, acompanhei esse processo, então estava fresco na minha cabeça. Mas assim, nem como pega o peito, nada, assim, passa de madrugada alguém aí olha e fala, tá errado, assim, vai machucar seu peito. Amanhã você não vai conseguir mais amamentar. E você fala, opa, ok, então como que eu tenho que fazer? E aí é onde ela acaba, na paciência ali, ensina, né? Mas muito assim no susto, tudo no susto, assim. Aí o meu começou a chorar, eu falei, meu Deus, deve ser fome. Aí você pega, põe no peito, não quer peito, porque ele nunca viu peito, não sabe pegar peito. Aí você pega no colo, não para de chorar. Aí você põe lá de novo, pega no colo, aí vem a enfermeira à noite, brava, e fala, olha, é assim mesmo, ele não vai mamar. Aí você fala, caramba, como não vai mamar? Todo bebê mama. O meu dormiu um monte de horas lá sem mamar. Não, mas é assim mesmo. O conhecimento de biologia vai tudo por água abaixo nessa hora, né? Porque você fica, meu Deus, será que tá bem, não tá bem? Mas
E aí ele fica nesse processo, e você sem auxílio. Aí o que acontece ela chega e fala assim, olha, você tem que dar banho no seu bebê até 10 horas da manhã, porque depois a água esfria. Aí você escuta isso e fala, opa, que ótimo, né? Até 10 horas da manhã você tem que dar o banho, você toma o seu, porque depois não tem água quente. Aí 3 pessoas dentro do quarto para fazer esse processo, ou seja, 6, né? 3 bebês, 3 mães para tomar banho, tudo até 10 horas da manhã. Detalhe, que horas que a água esquenta? Então, se você quiser dar banho 6 horas da manhã, não dá, porque não tem água quente essa hora. Então, fica ali com uma questão de 1h30, 2 horas com água quente. É o tempo que você tem para fazer tudo isso, dar o banho no bebê, em você, e todo mundo tomar banho. E aí você fala, tá, o primeiro banho alguém vai vir me auxiliar, né? Não é possível. Não vem. Passa uma mulher 9 horas da manhã, uma enfermeira 9 horas da manhã, e fala assim, olha, no final do corredor vai ter uma aula de como amamentar e dar banho. 9 horas da manhã. Você tem até 10 para dar banho. Aí você escolhe, ou assiste como dar banho e não dá banho, ou você vai na memória e dá banho, dá do seu jeito, né? Então, foi bem tenso, ainda bem que eu lembrava, então deu tudo certo. Não engoliu água, não entrou água no ouvido, deu tudo certo. Mas é muito complicado quando você pensa. Eu fiquei pensando, e se fosse uma mãe adolescente, sem informação nenhuma, como que faria isso? Né? O que ela tem de referência de dar banho num bebê? Né? Como que é isso? Então, foi um momento de muita reflexão também ali, dentro de várias situações. Teve uma situação que eu falo que uma das consequências, e a gente só vai começar a ver essas consequências mais para frente com alguns estudos, né, de quem se dedicar a coletar esses dados, porque, por exemplo, uma mãe, como você fica sozinha, imagina, você fica muitas horas sem dormir. E essa mãe, ela ficou muito cansada, e chega uma hora que dá um desespero, porque a criança não para de chorar, você amamenta, ela não para, você tá com ela no colo, ela não para, você não sabe o que é, você não tem orientação. E essa mãe colocou o bebê aqui no colo para descansar, né, e ficou com ele ali. E ela dormiu. Só que ela não levantou a trava do lado da cama que tem, né, e esse bebê caiu no chão. Porque ela dormiu e abriu o braço, né, lógico, você relaxa, solta o braço. Então, no dia que eu estava levando o meu para fazer um exame, esse bebê estava lá, fazendo tomografia, acho que estava, porque ele tinha caído da cama. A sorte que eu acho que ela estava numa altura da cama não muito alta, mas foi um bebê que ficou internado, né? Então, olha a consequência do quanto é exaustivo, porque é isso, é você por você ali. Não tem ninguém que vai levantar e vai trocar seu filho por você, né? Ou vai falar, ó, deixa que eu fico com ele 5 minutos, fecha o olho e descansa, né? Tanto que no quarto que eu estava, aconteceu isso, da moça que estava na cama da minha frente, ela colocou o bebê aqui também para rotar, e ela deu uma leve apagada, né? E como a gente já tinha ouvido falar da moça que deixou o bebê cair, a gente acordou ela. Ela falou, olha, não é melhor, né, você colocar no berço, tá? E ela acordou assustada, falou, agradeceu, porque ela realmente apagou, o sistema apaga, né? Então, isso é uma das consequências, né, que eu acho que o número de acidentes dentro de maternidade, com certeza, aumentou por conta da exaustão, depressão pós-parto, então, a gente nem se fala, porque ou você fica muito firme, ou realmente, se você deixar entrar na cabeça, você cai ali em depressão na hora, porque você não sabe o que fazer, né? Então, o meu, por exemplo, nasceu com baixo peso, você tinha que fazer exames, e aí ele chora, e é muita coisa na cabeça, e você sem dormir, e você fala, tá tudo bem, não tá tudo bem, e você fica cruzando aqueles corredores, e aí faz ultrassom da cabeça, e você fala, então não tá bom, então não tá ruim, né? Então, se a pessoa não tá ali com uma estrutura realmente firme, a depressão, ela vem, porque é certo, o processo, ele te joga para isso. Nossa, imagina, porque é tudo muito novo, né? Então, você passar por todos esses processos, se fosse num momento diferente em que a gente está vivendo, já ia ser complicado,
porque é uma novidade, né? A maternidade é uma novidade. E ainda, agora, nesse contexto, acho que triplica ainda mais a dificuldade, porque você não tem quem se amparar também no momento, isso dificulta muito, porque a gente sabe que quando a mulher está grávida, né, a parte do pós-parto também, os hormônios, eles ainda estão muito ali, efervescentes, então é difícil você não ter um amparo, não ter um apoio no momento. Eu imagino que deve ter sido bem complicado. Ali você não pode deixar o hormônio controlar, ali você tem que vir totalmente para a razão e não tem tempo para você ficar mergulhada em hormônio, em emoção. Ali eu falo que é muito racional, assim, eu lembro que do segundo para o terceiro dia, eu não tinha dormido nada, e você começa já a ficar, não vou dar conta, como que é isso, né, por que eu não estou acertando? E aí você olha para o do lado, o bebê dormindo. Aí você fala, como que o bebê do lado está dormindo? O meu não. O que a mãe dá do lado ali, recebe que o bebê dorme? O meu não. E aí é muito louco esse processo. Mas eu lembro que do segundo para o terceiro dia, assim, de pegar um bebê no colo, assim, eu pegava ele e chorava. Eu falava, vamos lá, me ajuda, porque eu não vou dar conta, não vou dar conta. E aí só que também é esse processo que é muito bacana, assim, que é um processo de fortalecimento, assim, total, assim, você sai numa conexão com a criança, porque é só você e ele, se vai ali na conversa mesmo, de dar força um para o outro, e falar, eu por você, você por mim, então vamos, né, vamos que vai dar certo, então é bem complicado mesmo, então tem que ir com a cabeça bem, assim, tranquila, no sentido que vai ter que passar, e evitar ao máximo, né, eu acho que hoje, como eu disse, eu fui num processo achando que eu já estava num processo muito mais próximo, né, de ter já o bebê, eu acho que isso que é importante, assim, da pessoa ir estudando e também conhecendo o seu corpo, né, o limite da dor. E se eu soubesse que eu aguentaria a dor que eu aguentei, eu teria ficado em casa mais um período, pelo menos a metade do sábado, né, porque o que eu passei lá no hospital poderia ter passado em casa, porque não teve nada de diferente de dor, a não ser o acompanhamento dos batimentos do neném, por conta da bolsa, só. Então eu teria segurado muito mais tempo em casa do que no hospital sozinha, né, porque aí em casa eu estaria com o pai, estaria ali com alguém, né, dando uma força, me ajudando. Então, um ambiente, né, que é mais confortável para você. O ambiente, né, muda muito, isso é muito importante, porque no hospital você fica, eu por ter a minha formação, e foi o que eu falei, então você fica muito assim com medo de relar em tudo, porque você compartilha banheiro, né, então eu estava no pré-parto, eu estava só com mais uma no quarto, né, mas assim, você sabe que vai no banheiro e sangra, e às vezes você quer usar o banheiro não está limpo, porque o pessoal da equipe da limpeza não dá conta do tempo todo de limpar a todo momento. Então eu tinha que esperar, e eu esperava, eu falava, não vou. Então, assim, é o sofrimento duplo nesse processo, porque quando você é informado, às vezes é pior, porque você fica também já nesse pensamento, né? Não, agora não dá. No próprio quarto, depois do pós-parto, que chegou essa mulher também de cesárea, que ela estava com a bolsa, né, que ela estava com sonda, e que a enfermeira esvaziou a sonda dela no vaso sanitário e tal, e saiu, aí você fala, mas não vou usar esse banheiro enquanto a equipe de limpeza não passar aqui, né, só que isso porque eu tô vendo, eu tava de frente pro banheiro, mas e a outra que tá do lado? Então ela entra e usa, né, tipo, e ela tem cesárea, né, e você fala assim, mas seguro é uma coisa besta, né, falar, mas você vai e não senta no vaso. Quando você está com ponto, não existe isso, não tem como você segurar o seu peso, né, alguma coisa desse tipo. Então, é um risco de infecção, é muito alto. Eu fiquei, assim, bem preocupada com isso, assim, bem preocupada mesmo, nesse sentido do risco de infecção que estava lá dentro, né, eu não via a hora de ir embora, assim. Aí depois eu entendi o porquê do tempo do banho, e dava tempo tranquilo, viu, porque o que eu menos queria era ficar dentro daquele banheiro, então era um banho, assim,
extremamente rápido para lavar os pontos e sair correndo dali, porque você falava, não quero, né? Da agonia, né? Dá muita agonia. Você comentou que você chegou no sábado e foi embora na terça, né? Na terça. Como que foi esse processo de voltar para casa, assim, teve mas você recebeu algum tipo de orientação do hospital ou foi tchau e bênção e boa sorte? Mais ou menos. Troca muito de equipe, né? Troca muito de equipe. Então, por ser hospital-escola, vamos pensar assim, eles não podem liberar de qualquer jeito. Então, nesse sentido, não. A única coisa para você ver como que o hospital estava tão cheio é de 48 horas. Geralmente o parto normal sai antes de um parto cesárea. E lá, como estava muito cheio, qualquer parto era 48 horas, a não ser que realmente você tivesse uma complicação, né? Algo que te segurasse, fosse grave. Mas se não, 48 horas, todo mundo. Né? Então, só para você ver esse processo como estava, precisava de quarto, precisava de cama, precisa ser liberado. Então, 48 horas, tá tudo bem, já fez xixi, já conseguiu fazer fezes, já tá tudo certo, então casa, tchau, né? Mas no processo, assim, de ir embora, a equipe não tem o que reclamar. Nesse sentido, assim, a gente tem que valorizar muito o sentido do que o SUS, dentro da sua bagunça toda, do que ele oferece de amparo, eu acho que é bem importante ressaltar, assim, em nenhum momento eu me senti não assistida no sentido de negligenciada, qualquer coisa do tipo, assim, pelo contrário, chegou uma hora que eu falei, mas que tanto exame quer fazer? Meu filho já tá bom já, né? Então, um processo de investigação, assim, bem, bem grande, muito minucioso, não tenho o que reclamar. Eu acho que realmente não tem contratação, não tem equipe para dar conta, né? E ninguém previa o que... Oi? Não tem estrutura, né? Não tem estrutura, e ninguém previa. Na verdade, eu acho que a estrutura a gente tem em certas partes. Eu acho que o que não é bem feito é o investimento, né? No que de fato é importante. Então, você tem ali um hospital que é enorme, né? Você tem uma rede de médicos que estão formados na melhor universidade que a gente tem, mas você não tem corpo docente, que eu digo, você não tem a estrutura de trabalho, né, a estrutura de corpo, não é corpo docente que chama? Corpo médico? Isso, entende? Então, elas fazem o melhor, e as enfermeiras, elas eram legais, assim, sabe? Na medida do possível que elas conseguiam, elas davam assistência, mas estava nítido que se ela ficasse mais 10 minutos comigo, ela estava deixando de ficar 10 minutos com outra que talvez acabou de chegar no quarto e está precisando mais do que eu, né? Então, não era uma coisa assim de, vou aqui no Hospital Pirituba e as enfermeiras estão nem aí, né? Não querem mesmo, estou, lógico, generalizando, e não querem ter cuidado, trata você como um lixo, alguma coisa lá, em nenhum momento isso, entende? O que eu percebi foi falta de funcionário, não estava dando conta. E a falta de funcionário não estava gerando informação. E a falta de informação, aí você já viu, aí cada um faz de um jeito. Então, você via que a falta de informação estava dentro da hierarquia deles e dentro da nossa hierarquia. Né? Então, os pacientes não recebiam informação, então, portanto, cada um fazia o que tinha de conhecimento, que eu já tinha visto a chave, enfim, e fazia. E o corpo docente a mesma coisa. Docente, eu estou com o corpo docente na cabeça. Os profissionais, né, ali, eles faziam de acordo com as orientações, mas você via que as orientações, elas se chocavam, né, então, às vezes você saía para pegar água, e eles fazem uma reunião, no meio, assim, do corredor tem uma baia, e eles ficam em reunião ali, discutindo os casos de alto risco, enfim, o que tem que fazer de exame, o que não, e você via que tinha conflito ali, né, porque eles estavam recebendo pessoas de diferentes hospitais, encaminhados de diferentes hospitais. E aí cada hospital tem um segmento, tem uma regra para fazer.
Então, você tinha médico que era de um determinado lugar, então ele tinha que fazer de um jeito, porque a mãe veio com o pré-natal desse hospital, e a outra mãe veio com o pré-natal de outro hospital, então tinha que ser atendida diferente, né? Então, você via que estava meio perdido ali, as informações um pouco conturbadas, mas em nenhum momento eu me senti assim, não estão olhando direito, acho que meu filho, sabe, vou sair, não tô legal, não, até pelo contrário, chega uma hora que você fala assim, eu vou começar a mentir, que tá tudo bem, eu tô ótima, tô maravilhosa, já fiz tudo para eu poder ir embora, porque não aguento mais, porque eles exploram mesmo, assim, pelo menos o meu filho, ele passou por uns 4, 5 exames antes de sair, 3 equipes médicas avaliaram nos turnos, né, então eles vêm, aí leva, ou faz ali mesmo, medição, de madrugada, entra, pega e leva para medir um monte de coisa e volta. Então, essa assistência, assim, ela existe. O que não tem assistência é para a mãe, para o bebê tem, né, para o bebê, no sentido de cuidados médicos, tá garantido, pelo menos onde eu tive. Agora, para a mãe aqui não tem, não na questão de saúde, mas o emocional mesmo ali, um amparo de coisas básicas, né, você não tem. Então, se tem mãe assistindo aí, se prepara e estuda antes, porque é bem intenso, é sem ajuda, é na raça, é aquele tipo, sabe voar? Não, aí empurra, né, do penhasco, fala, se vira. E asa agora. E como tem sido para você agora em casa, estando em casa, o seu primeiro filho, né? Não sei se a gente comentou, mas o bebê tem 10 dias, então toda essa situação é super recente. É um processo que você acabou de passar e que você está se adaptando, né? É uma adaptação dupla, adaptação de ser mãe e adaptação de ser mãe em distanciamento social, sem ter outro auxílio a não ser o do pai da criança, que também, eu não sei, mas suponho que seja pai de primeira viagem também, então, tudo... Ele não. Não, mas faz tudo tempo, novo, né, então é tudo novo, né, cada filho é um filho, né, é loteria. Sim, exatamente. Cada filho, as situações são parecidas, mas as vivências são diferentes, né? Como que tem sido para você lidar com essa questão da maternidade no momento de isolamento? Porque a gente sabe que a maternidade por si só, principalmente depois que o bebê nasce, para a mãe tem essa questão já do isolamento, mesmo sem a gente ter essa questão de pandemia, né? Que a mãe tem essas questões do pós-parto, que tem toda a questão emocional. Como que você tem lidado com isso? Eu acho que é o que a gente estava falando um pouco com o Jonathan hoje à tarde, né, da questão da solidão da maternidade mesmo, né? Isso é um processo que a gente passa e eu estava comentando com ele, muita gente acha que é frescura, né? Então, se eu for pegar desde o início da minha gestação até hoje com o bebê nos braços, a gente faz diferentes momentos, mas que a solidão ela está sempre ali, né? Então, quando, por exemplo, que eu engravidei, assim que eu engravidei, eu fiquei com enjoo até mais ou menos meu 5º mês de gestação. E aí, quando a gente fala para as pessoas, você tá com enjoo, eu tô com enjoo, né? Eu falo, mas é normal, todo mundo passou por isso. Imagina. Aí começa, chupa laranja, come sal, faz não sei o que vai dar tudo certo. E não sei o que lá, as receitas caseiras que parece que resolve para todo mundo, menos para você. E aí você já vem de um processo, né, de diminuição do que você está sentindo. Poxa, mas só eu sei o meu enjoo. Fala assim, né, antes de engravidar, eu já tomei uma cerveja. Eu sei o que é uma ressaca. Eu sei o que é acordar destruída no outro dia. Mas o enjoo que eu sentia era o dobro, o triplo disso, é muito diferente, né? Você chegou porque você bebeu muito num dia, no outro você bebe um monte de água, come bem, acabou, resolveu o problema, você está novinho em folha. E no começo da gestação isso não resolve, né? Nada que você come não passa, aquilo piora. E foi o que eu falei pro Joe, eu me sentia doente, e poucas pessoas entendiam isso. E ainda mais no começo, que o bebê não mexe, você não tem barriga, aparentemente é muito difícil no começo você perceber que você está grávida, mesmo assim, sabe, sentir de fato. Para mim veio mesmo assim, nossa,
realmente tem um negócio aqui dentro e vai ter que sair, tá aqui. Veio do 6º mês, assim, que começou a mexer demais, ele mexia muito. E aí não tem mais jeito, né? Você fala, eu não tô sozinho com esse negócio que mexe, que é uma loucura. Mas antes disso, é muito um processo muito seu, assim, de interiorização mesmo de toda essa mudança do seu corpo. Eu vinha de um processo de mudança de corpo e, de repente, né, do avesso. E aí esse enjoo até o 5º mês, e as pessoas, muita gente frescura, eu passava mal, professora na escola, passava mal, muito mal na aula, e meus alunos foram parceiraços até o final, porque de não conseguir dar aula, de sentar e falar, não dou mais conta, e eles levavam lanchinho para mim, buscavam água, professora, o que você quer que faça? Vamos ligar o ventilador. Às vezes eu entrava na sala, os ventiladores já viravam tudo para mim, né, para poder não passar mal, a professora não vai passar mal, e às vezes eu pegava dando aula, e às vezes eu cansava, ficava muito ofegante, às vezes eu sentava e eu pegava alguns alunos, assim, de canto, assim, super me olhando, assim, sabe, tipo, e aí você percebia que eles estavam, tipo, monitorando mesmo, sabe, tipo, será que ela tá bem, não tá bem, mas eu sou tímido, eu não vou perguntar, mas eu tô atento, né, aí tinha uns que vinham, assim, de cantinho, falavam bem baixinho, falavam, professora, se você não estiver bem, se me avisa que eu vou lá fora, tá, então, assim, prontidão. Ao mesmo tempo, prontidão, né? Não, total, assim, foram parceiraços, e ao mesmo tempo que você tem essa solidão, às vezes por família, por quem já teve filho, ou por quem não teve, que também, né, que às vezes quem não teve sabe mais de ter filho do que quem teve, né, e aí esses pitacos, né, então você já passa nesse processo de solidão, de ninguém entender o que você está sentindo, né, de tudo ser frescura, né, de repente você está bem, daqui a pouco do nada você está super mal, sua pressão está no pé, e tô passando mal, e falar, não é possível, porque há 5 minutos atrás você estava super bem, agora você está mal, né, então, é difícil você ter que ficar provando o tempo todo que você não está bem, isso é muito louco, né, você tem que ficar o tempo todo falando, não, eu vou fazer o quê? Não estou bem. Então, nesse início da gestação foi isso, muito, muito, muito nervoso, né, já no final da gestação, esse processo da solidão, ele vem nesse sentido do que vai ser, como vai ser, eu estou preparada, não estou preparada, como que eu quero isso, como que eu quero que seja, né, e aí a cobrança, eu estava falando com ele hoje, a cobrança das pessoas mas você está ótima, você não engordou, né, e as pessoas não entendem esse processo na nossa mente, de quem está grávida, de que fala, mas eu não posso engordar. Então, qual é o problema de engordar, né? Eu conheço amigas que engordaram 30 quilos na gestação, né? E em 2 semanas que o bebê nasceu, perdeu já 22 por aí. Perdeu 22, é bom. Nesse período. Mais de 20 quilos. E aí você fica nesse... E é uma coisa besta, mas isso entra na sua cabeça, você fala, então eu não posso engordar? E eu lembro que eu fiquei, até o começo da pandemia, me alimentava direitinho e tudo, falava, não posso engordar, porque eu não posso decepcionar as pessoas. Porque as pessoas estão esperando que eu vá engordar 10, 11, 12 quilos, no máximo, porque é o ideal, e tudo mais. Então, eu ficava nessa paranoia de, não vou engordar, imagina. E aí, a pandemia veio, o que fez? Ficar dentro de casa. Não podia sair, não podia fazer nada, né? Então, foi a hora que foi o meu relaxamento social. E aí, eu falei, não, eu vou comer, seja o que Deus quiser, vamos engordar, depois vai dar tudo certo. E é muito louco, porque na minha cabeça eu não tenho nenhum motivo para quer engordar, não quer engordar. Tanto faz. Mas a cobrança que vem de fora, isso mexe, né? E mexeu. E a pandemia veio e me tirou disso. Falou, não, relaxa, faz suas coisas, vai comer, quer morrer de comer sorvete o dia inteiro, vai comer sorvete o dia inteiro. Depois, se você não gostar, você emagrece. Se você gostar de ficar, você fica do jeito que você está, né? E nesse processo da gestação no pós-parto, agora, né, com o bebê nos braços, por um lado, foi bom porque me aproximou muito mais da família mesmo, da família que eu digo pai, eu e a criança mesmo, porque como ele também não pode sair, então tudo a gente reveza, né, então tá sendo muito bom por isso, assim,
Então, vão falar, mas você não está dando conta, você não consegue fazer suas coisas, você não... Não, eu consigo, por isso que eu estou falando aqui com vocês, meu bebê tem 10 dias e ele está com o pai. Então, assim, eu não estou me sentindo sobrecarregada, porque ele está aqui 24 horas também, né? Então, eu recebo essa ajuda. Mas a solidão, ela entra no ponto, assim, da família, né? Dos amigos. Então, todo mundo quer abraçar, quer ver, e é um momento que você quer compartilhar, né? Que você quer ali. Muitos vão ver meus filhos. Meu filho já vai estar muito diferente quando minha mãe, por exemplo, for conhecer meu filho. Minha mãe não viu. Minha mãe tem 70 anos, ela não pode sair de casa. Então, provavelmente a pandemia ainda dure aí uns 2, 3 meses aí nesse processo, né, e ela vai conhecer ele já grandão já, né, não vai conhecer ele bebezinho. Assim como algumas das minhas irmãs também não tem contato. Então, assim, na verdade, ninguém, quem está tendo contato é por vídeo que a gente faz, mostra o bebê e pronto, mas ele só vê a minha cara e a do pai. Vai até assustar quando ele vê que existe mais gente no mundo. Mas é bem difícil, assim, é muito duro, né? Porque você quer compartilhar, porque é um momento único, né? Eu, se Deus quiser, não vou ter mais filhos, então é um momento que vai ficar marcado por essas fases e não tem como substituir, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, a não ser passar e vamos embora, é o que tem que ser feito. Exatamente, é um momento muito ímpar, né? Que as mulheres, quando estão grávidas, elas imaginam todo esse momento, porque são 9 meses, né? Então você tem bastante tempo para imaginar como as coisas vão acontecer, e aí tem uma quebra de expectativa muito grande, que afeta muito a questão emocional, principalmente, né? Eu acho que isso é uma coisa inegável que, independente da pandemia ou não, as mulheres que são mães, elas têm muito... eu ouço muito relatos de amigas, né, como eu não sou mãe, de que o emocional, ele fica realmente bastante abalado, né, no período da gestação e no pós-parto também. Então, acho que a questão da solidão é mais envolvendo essa questão emocional mesmo também, né, essa coisa de mudança de vida, que vai mudar, a sua vida vai mudar completamente, o seu corpo foi modificado, né? Então, são muitas mudanças e muitas adaptações que acontecem, e por mais que 9 meses pareçam muito tempo para algumas coisas, mas para outras é pouco tempo para tanta mudança que vai depois desse tempo, né? Sim, mas também tem que parar de romantizar, né? É um processo que é complexo, a gente tem que entender que é complexo e parar de achar que vai ser igual nos filmes, nas novelas, né? Que você vê a mulher, né? Você não pode se espelhar numa gravidez de uma Tata Werneck, não é mesmo? Não, de uma Fernanda Lima, né? Onde são mulheres brancas de classe média altíssima, né, onde você tem ali todo o serviço oferecido. Então, é lógico que elas vão sair maravilhosas nas fotos, né, e achar que a sua gestação vai ser igual, e não é, gente. Você vai sentir dor, vai sair estria, você vai ficar gorda, vai ter dia que você não quer escovar os dentes, vai ter dia que não, você quer se sentir mais bonita, e aí são os hormônios agindo, né, então tem que parar com essa ideia também de que mas a minha gestação vai ser maravilhosa, e não é, são pouquíssimas as gestações que a mulher fala, não senti nada, eu fiquei linda, fiz tudo, até o último dia da gravidez, ganhei meu filho em 2 horas, né, então pode contar nessa mão aqui, né, o quanto de mulheres que vivenciaram isso, a não ser que sejam essas, né, de alta classe aí, porque aí você tem todo um serviço, né? Sempre melhor, né? Então, para nós, né? Eu, enquanto mulher preta, pobre, periferia, não esperava muito. Lógico que a pandemia pegou de surpresa, isso sim. Ficar afastada de quem a gente gosta, isso é muito cruel e é muito difícil mesmo você passar. Por isso eu insisto.
em quem vai passar por esse processo, ou se é marido que está aí ouvindo e está com alguma gestante, é paciência e, assim, oferecer o maior apoio que conseguir, porque é um processo muito, 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 é só passando mesmo, assim, para explicar como que é isso. Então, a gente também tem que parar com esse negócio de meu parto vai ser super rapidinho, tranquilinho, e vou estar linda, em 15 dias eu vou estar com o meu corpo de antes. Não vai, não vai, pode ser que você tenha sorte, mas deixa o corpo, né, isso é biologia, as coisas voltam para o lugar, né, no seu tempo, a gente não tem que ficar atropelando nada, né, acho que o mais importante da gestação é você respeitar o seu corpo, né, isso até ajuda no sentido do próprio parto mesmo. Isso me ajudou muito lá na hora que eu estava sozinha e vinham as dores, né? E aí chega uma hora que você quer sair correndo, né? A contração não deixa, obviamente, mas a sensação é que você quer voltar para trás, você quer voltar no tempo, e você fala, pelo amor de Deus, não quero passar por isso. Não quero, porque você acha que você chegou no seu limite de dor e que dali para frente você vai morrer. Você fala, eu vou morrer. E eu não quero mais passar por isso. E aí é a hora de que você respira, mantenha calma e volta, né, no processo de interiorizar e entender o que o corpo está passando e que o bebê precisa, né, desse processo para ele sair, né? Então é bem... mas não é fácil fazer esse processo na hora da dor, não. Na hora que vem a contração, você quer correr mesmo, quer matar quem estiver na frente, quer fazer qualquer coisa, mas esse exercício é interessante fazer, assim, porque aí lá na hora, quando o bicho estava pegando mesmo, e aí foi a hora que eu falei, filho, agora é nós dois, você precisa sair, eu quero que você saia, mas vamos fazer isso de um jeito menos doloroso possível, vamos fazer isso na calma, você não precisa vir no susto, vamos fazer isso de um jeito que seja bom para os dois, né, e aí foi nesse processo parece loucura, mas é um processo de muita conversa mesmo, você e o bebê ali, porque só tem vocês mesmo. Então, é o que tem, e tem que ser feito, porque, por incrível que pareça, as dores, elas parecem mais suportáveis quando você aceita essa dor. Você tem que aceitar a dor, porque não tem o que fazer, né? Então, você aceita e começa a inverter, a ressignificar essa dor para a vida, né? Para o seu parceiro de vida, no caso do meu é o homem, né? Da minha vidinha. Então, eu tinha que converter essa dor em ressignificado do que eu seria dali para frente. E aí você entra nessa onda, que é o que ameniza a dor e te faz ficar firme ali. Então, acho que isso tudo também entra, né, nesse processo que você falou de não romantizar a gestação, né, e a maternidade no geral. Eu acho que a gente era pouco falado sobre essas questões de parto. Eu lembro que conforme eu fui crescendo, assim, tal, eu não tinha muita noção de como era difícil. A gente tem esse assunto muito abordado na TV de uma forma muito romântica, né? Sim. Então, eu acho que isso pega muitas pessoas de surpresa. Eu acho que é importante a gente conversar mais abertamente sobre a realidade do que é a gravidez, do que é a maternidade, do que é ser mãe, porque é um processo muito complicado. Eu acho que esse lance de instinto materno não existe, né? Então, é uma coisa que é muito processo, é muito processual. Eu acho que a maternidade é uma coisa que ela vai se construindo, né? Quem é mãe consegue falar isso melhor, mas eu acredito que a partir do momento que você se torna mãe, você sempre vai estar num processo de construção, porque sempre vão aparecer coisas e situações novas na sua vida que você nunca imaginou que você poderia passar, né? Então, eu acho que esse processo realmente da desromantização da gravidez, eu acho que é super importante, é uma coisa que a gente precisa realmente falar bastante para que as pessoas não sejam pegas de surpresa, né? Sim, e é um exercício em dupla, né? No caso, para a mãe, e se a mãe tiver com parceiro, o parceiro também é essencial fazer esse processo, né? Porque senão ele fica na cobrança de que a mulher dele tem que ser a mulher de ferro, né? Tem que ser a Mulher Maravilha, e se não for, por que não é, né? Se eu escuto todo mundo falando que é. Então, esse processo ele tem que ser desconstruído e construído junto, né? Isso para quem
tem o parceiro próximo, né, para quem tá junto. Quem não tá, é um processo mais doloroso, eu acho, ainda, porque aí é você ressignificar várias coisas, né, você sozinha, a sua luta ali individual, e assumir essa maternidade solo, né, então, são vários processos, mas é extremamente importante se romantizar, porque senão você entra numa onda que ela vai te derrubar, porque ela não funciona. Exatamente. Bruna, a gente já está com 1 hora de conversa, eu sei que Olha já tomou bastante do seu tempo. Minha criaturinha está ali chorando, que eu estou ouvindo daqui. Então, aqui eu já vou encaminhar para o nosso encerramento. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a sua disponibilidade de conversar com a gente, agradecer todo mundo que esteve aqui ouvindo e compartilhando com a gente também. Essa live ela vai ficar disponível aqui na página, para quem quiser revisitar ou para quem for assistir depois. Te desejo muita força nesse momento, que você consiga aproveitar bastante sua maternidade e que você tenha muita força também, porque é um momento muito único e que demanda, né, bastante energia. Exatamente, bastante energia. Bastante e aí, energia. Quer comentar alguma coisa? Chegaram perguntas, comentários na página, mandar salves. É isso. Primeiramente, antes, agradecer também a Bruna. Muito obrigado aí pelo compartilhamento, muito importante. Não tivemos nenhuma pergunta aqui via Facebook, nem Instagram. Eu só queria fazer uma pergunta particular minha. Bruna, você, com essa vivência, né, com essa experiência aí de vida única, nesse momento ímpar, né, que a gente está vivendo, qual seria, mais ou menos, uma orientação, uma palavra que você poderia passar para a mãe que está assistindo a gente, ou vai assistir ainda? O que você poderia passar, enquanto essa vivência, para essa mãe, esse pai que vai passar por esse momento de maternidade, nesse momento de pandemia, nesse caos que a gente está vivendo aí nos hospitais? Sim, eu acho que é se programar, né? A gente tem que se programar para as coisas que estão acontecendo. Então, ela se preparar, se programar e buscar conhecimento são duas coisas que são essenciais, né? Isso desde conhecer a maternidade, né, para onde ela vai. Então, assim, eu acho que eu vou para o Cachoeirinha, por exemplo. Então, dê uma olhada como que funciona essa maternidade, procura pessoas que acabaram de sair dessa maternidade, porque você já vai com um pouco mais de vivência para o lugar, né? Então, assim, é se preparar para o pior. E o pior que eu digo não é nada trágico, não, mas é se preparar no sentido do isolamento mesmo, é se preparar para um momento único e que você vai passar esse momento sozinho. Isso para quem está indo para o hospital público, né? Então, o se preparar não é então eu vou deixar minha mala já perto da porta, né? Não é nesse sentido, é o preparar o psicológico mesmo, né? E buscar conhecimento e ter apoio, né? Ter o apoio de quem está do lado, seja quem for, né? Não precisa necessariamente ser um parceiro, não. Pode ser ali quem ela escolheu para ser como seu acompanhante, né? Seja uma irmã, uma tia, avó, enfim, quem ela escolheu, que seja uma pessoa que nesse momento consiga dar esse apoio para ela, porque vai ser difícil, não vai ser fácil, de jeito nenhum vai ser fácil. Então, acho que é o se programar, não ficar esperando que o parto, né, vai ser o de novela. Então, já se preparar, vou ter dor sim. Como que eu quero sentir essa dor? Né? Eu posso ficar, primeira dor que eu senti, eu posso correr para o hospital? É uma boa? Não é uma boa. Então, vai estudar, vai buscar conhecimento e ver até onde é essa dor. Até porque, se você chegar no hospital, dependendo da dor que você tiver, você vai voltar para casa. Então, é mais um desgaste,
né? O hospital só está aceitando com 3, 4 dedos de dilatação. Se você não for alto risco ou não tiver essa dilatação, você não vai entrar no hospital. Então, só vai ser mais um desgaste para você, né? Então, busca esse conhecimento e fique em casa até o máximo que você aguentar, vai sentindo, entendendo as dores, entendendo o seu corpo. Lógico que é complicado você falar, né, de entender a dor, né? Mas eu lembro que na sexta-feira, que eu estava com muita contração, você vai entendendo um pouco o mecanismo do corpo e você mais ou menos já sabe a intensidade que vem essas contrações. Então, a gente passou a sexta-feira à madrugada anotando de tempo em tempo, então estuda de quanto tempo realmente essa contração acontece e eu, de fato, preciso ir para o hospital. Se a bolsa não estourou e você está aguentando as dores, segura, porque você vai estar do lado de quem você gosta, vai estar no aconchego do seu lar, da sua casinha, né, você vai estar ali, não tem essa de não comer, você pode tomar ali um suco, umas coisinhas. Então, você tem aquele aconchego do lar e vai para o hospital quando realmente você não estiver mais aguentando, né? Eu hoje, como eu falei, se pudesse, teria ficado mais tempo em casa. Se eu soubesse, né, que a dor ia ficar muito pior, eu teria... É que eu já estava tendo contração de 2 em 2 minutos, né? Então, eu já estava perdendo líquido. Então, eu tive que ir, porque a minha preocupação era o bebê de estar em casa no meu conforto, mas não estar confortável para o bebê, e, de alguma maneira, eu deixar ele em sofrimento, né? Então, eu optei em fazer essa escolha de ir para o hospital com medo do bebê estar em sofrimento. Mas para essas mães que estão aí, nesse período, eu vou falar que não é fácil, é muito triste mesmo, muito triste, você vai chorar muito, mas a gente pode encarar isso de uma maneira, assim, muito positiva, né? Eu senti muito, mas, ao mesmo tempo, é uma ligação muito louca, só passando, o olho até inchado, é muito louca. Então, se preparem e busquem conhecimento, que eu acho que aí isso vai fazer... lá na hora, você ter força, sabe? Ter força para passar pelo processo. Ó, a Bubona aqui, ó. Normal, parabéns aí, parabéns, luz na caminhada desse novo ser, luz na caminhada aí para o casal. Queria agradecer aí quem acompanhou a gente, quem curtiu, compartilhou aí, muito obrigado. Agradecer especialmente também a grande amiga Eli Lacerda, né, parceirona aí, ela passou o contato da Bruna, informou essa vivência, a gente achou bacana e pôde proporcionar esse bate-papo aí, esse compartilhamento de experiência sensacional, né, sensacional, é único, tá? Obrigado por quem participou, valeu, continuem curtindo, compartilhando, nas redes sociais aí, o Coletivo Salve Quebrada, no Instagram, né, Gabi? E é isso, eu acho que a gente consegue finalizar. Deixar a Bruna curtir um pouco aí o pequeno. Ele tá ali, só reclamando. Já deve estar brava já. A mamãe tá muito tempo longe. Ele tem um interesse, né? Eu tenho que falar que ele tem um interesse aqui em mim. Eu carrego uma coisa muito preciosa para ele. Sim, com certeza. Então é isso. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. E amanhã tem mais live, né? Não vamos esquecer de falar de amanhã. É 19 também, né, Joe? Isso, a gente tá acertando. Amanhã vai ser com a Michele, né? É gerente aí, trabalha em Pirituba. Por conta do momento, a agenda dela tá um pouco, a gente está tentando marcar para as 19. É possível que tenha alguma alteração, a gente está um pouco estável ainda, mas a gente vai informar vocês pela rede social, pelo Facebook aí. Qualquer atualização a gente publica lá, acompanhe, e amanhã a gente tem mais um bate-papo aí. Beleza, então. Legal. Eu que agradeço, viu, gente? Obrigada aí pela oportunidade. Espero que tenha ajudado, né? Espero que ajude quem aí está nesse processo, né? Que é complexo, mas que depois que nasce, é aquele clichê que todo mundo fala, né? Mas vale a pena. Vale a pena, mas não é um vale a pena romantizado que os problemas acabam, não. É um vale a pena com um incentivo. Agora, vale a pena com incentivo a mais,
que você tem um cheirinho gostoso do lado, mas nada de seus problemas vão se resolver, não, porque não é isso. Na verdade, eles só aumentam, mas você tem um ressignificado, né? Então, um recado aí para as mamães aí que estão nesse processo final aí, que aproveitem essa pandemia para se reencontrarem, né? Se encontrarem aí, esperarem e ressignificar esse novo encontro, né? Com esse bebê que escolheu você para ser a mãe dele, né? De alguma forma ele escolheu, então algum motivo tem. E que você consiga nesse processo, aproveitar esse processo de isolamento, né? E quem sabe você não se conecta também e consegue achar esse significado que é mágico, assim, é inexplicável esse processo. Sensacional. Então, muito obrigado aqui. Dando tchau, Gabriela. Tchau, Bruna. Valeu, Quebrada. Até amanhã. Mais um bate-papo. Até. Tchau, tchau, gente. Obrigada.